líderes religiosas divulgam manifesto contra o PL do estupro. Esse manifesto, em que a senhora também é signatária, são 155 mulheres líderes evangélicas. O que a gente vê nas redes sociais e também na grande imprensa são vozes de homens falando por mulheres e sobre mulheres. Quando as igrejas, elas são mantidas e elas são animadas nas bases por mulheres. As lideranças comunitárias, leigas, nós temos inúmeras mulheres ordenadas que são pastoras. No caso da Igreja Católica, que não ordena mulheres, nós temos as religiosas consagradas, né, que todo mundo conhece como as irmãs, e que fazem um trabalho de base fundamental na sociedade brasileira. Nas igrejas pentecostais, nós temos mulheres missionárias, diáconas e assim por diante. Então, são as mulheres, na verdade, as grandes protagonistas das igrejas, mas nas cúpulas e na mídia, a voz pública do que aparece da tradição cristã são vozes masculinas. Então, no Brasil, quando a gente pensou nesse manifesto, uma das primeiras motivações que a gente teve foi justamente isso, chamar a atenção para a participação e principalmente para a reflexão teológica e bíblica de mulheres cristãs, porque nós temos excelentes biblistas mulheres no Brasil que fazem uma reflexão bíblico-teológica desde a perspectiva da teologia feminista, e essas mulheres não são ouvidas. E à luz desses estudos dessas mulheres, né, de vocês, representantes, líderes religiosas, qual a visão de vocês em relação ao PL do estupro, né? Então, assim como a gente já coloca no título do nosso manifesto, primeiro, a gente entende que a proposta do projeto-lei não é nenhuma preocupação com a vida do não-nascido, mas é um PL que tem como objetivo principal a criminalização das mulheres vítimas do estupro e das demais mulheres que se enquadram nos pré-requisitos previstos na Constituição para acessar o direito ao aborto legal, e que nem sempre conseguem acessar, e quando acessam, então, o que esse PL quer é criminalizá-las. A gente sabe o quanto é difícil para uma mulher tomar a decisão em relação à interrupção de uma gravidez, mesmo quando ela assim, estou falando das mulheres que atendem aos pré-requisitos colocados na lei, é muito difícil para ela tomar essa decisão. Agora, imagina a dificuldade de uma mulher que sofre violência sexual, que é estuprada e, em função disso, engravida. Então, o projeto de lei, ele criminaliza a mulher duas vezes. Primeiro, criminaliza porque ela foi estuprada. E, num segundo momento, criminaliza porque ela faz a opção, faz a escolha por acessar um direito que lhe é garantido na lei. Então, não é um projeto que tem a vida como parâmetro, mas, como a gente diz no manifesto, é um projeto que tem a morte e a criminalização como parâmetro, a morte de mulheres. Bom a gente ouvir, né, estava sendo muito esperado esse momento de trazê-la e trazer a voz feminina, né, do movimento, né, de mulheres, dessa frente de mulheres, sobre essa questão. E é importante trazer que existe também, infelizmente, dentro, né, das instituições, ainda existe essa misoginia, né, essa questão dos homens serem os porta-vozes das mulheres. Muito importante a coragem de vocês, e a sua coragem também, Márcia, porque... Rome. Muito importante a sua, Rome, Márcia, a coragem, a sua coragem de vir, não só a coragem, mas buscar esse direito de falar em nome das mulheres, e assim a gente tem uma percepção melhor do que está acontecendo, né, porque ter homens, pastores, falando sobre os nossos corpos, e a gente ter essa identificação de que não estamos falando sobre quem não vai viver, né, independente das circunstâncias, mas estamos falando da criminalização dos nossos corpos, né, nós estamos falando de meninas que são obrigadas, né, a gestarem fruto desse estupro. E eu trouxe mais cedo, Rumi, uma notícia falando de um pastor evangélico de uma denominação que fala que as mulheres precisam satisfazer seus maridos mesmo sem estar com vontade, que seria um mandamento de Deus, né, que as mulheres façam isso, e não deixa de ser uma forma de estupro, né, dessas mulheres. Como é que vocês combatem, né, dentro
dentro das instituições, essas falas machistas, né, essas falas misóginas, né, dentro do corpo, desse corpo de vocês, do corpo, eu falo do corpo cristão, do corpo das instituições. Então, é muito importante dizer que o movimento de mulheres, ele é um movimento potente dentro das igrejas. Então, a gente diariamente contrapõe e combate esse tipo de teologia e de leitura bíblica como essa que foi feita por esse pastor. A mulher não é obrigada, sob hipótese alguma, a satisfazer seu marido contra sua vontade, porque, como você muito bem disse, os estupros, eles também acontecem no casamento. A natureza do estupro não é só com mulheres solteiras, né? Mas também acontece no casamento. A gente sabe das violências domésticas que acontecem diariamente no Brasil. E o nosso movimento, os movimentos de mulheres, eles são extremamente fortes e potentes dentro das igrejas. Então, um dos caminhos que a gente tem é justamente buscar uma interpretação bíblica, uma interpretação dos textos bíblicos, identificando assim em que contexto determinadas expressões e frases e princípios e valores foram colocados. A gente não pode esquecer do caráter social e histórico da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, e é um conjunto de livros que retrata culturas antigas, formas de relacionamento nas culturas da antiguidade. A Bíblia apresenta visões de mundo e ela também apresenta tensionamentos. Então, na Bíblia a gente pode conhecer muitas histórias, inclusive de mulheres que foram estupradas, e de como as culturas na época lidavam com o estupro. E quando pastores como esse que você citou traz frases desse tipo, ele está, na verdade, validando uma cultura de estupro que já existia na antiguidade, mas que era combatida também por grupos de mulheres e de homens que faziam parte das comunidades antigas. O patriarcado, infelizmente, ele estrutura a teologia e a leitura bíblica cristãs. Isso em todos os âmbitos, evangélico, católico, do cristianismo ortodoxo. O patriarcado estrutura a teologia cristã, especialmente ocidental. E aqui na América Latina, justamente o Jefferson Miola estava falando antes, ou vocês estavam falando sobre os fundamentalismos, o patriarcado é a base teológica e ideológica de todos os fundamentalismos. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de interpretação bíblica que legitima e autoriza a cultura do estupro.